Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, hoje, nesse sábado, dia 25 de março, nós celebramos o dia de São Marcos, né? São Marcos, que também é conhecido como João Marcos, né? Ele é citado ali nos Atos dos Apóstolos, como também enviado por Paulo para pregar e anunciar. A gente vai ouvir São Pedro falando dele. Então ele conheceu ali um pouco São Pedro, né? Se aproximou. Ele tem um indício de que ele foi um dos que fugiu, né? Que estava junto com Jesus e que fugiu, que estava enrolado num lençol e fugiu, né? Que fugiu nu, porque o soldado tentou segurar ele e ele fugiu nu do jardim, do Horto das Oliveiras, quando Jesus foi preso. Alguns dizem que era ele, que era esse jovem, né? Que era o próprio João Marcos, que estava conhecendo e se aproximando dos discípulos. Então ele estava ali também do grupo dos seguidores de Jesus, né? E ele é responsável por um dos evangelhos, o evangelho mais curto, né? O evangelho menor, que tem ali os seus 14 capítulos, mais ou menos, o evangelho de São Marcos, e é o evangelho que fala muito do segredo messiânico, né? Porque a todo tempo São Marcos coloca na boca de Jesus a frase de não contem a ninguém o que vocês viram, não conte a ninguém. Então traz um pouco desse segredo messiânico que só no final, que na verdade esse segredo messiânico, mas ao mesmo tempo falando e apresentando Jesus como Filho de Deus. Então são as duas marcas aí do evangelho de São Marcos. A gente vai ver pela primeira leitura de hoje uma oposição já que começa no evangelho falando sobre o orgulho e a humildade. Que o orgulho é quando você se enche de si. E a humildade é esvaziar-se, basicamente. Esvaziar-se em que sentido? Entender que nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza e a nossa pequenez, reconhecer o nosso nada, para que Deus possa ser o tudo na nossa vida. Humildade também vem da palavra humus, né, que é terra, então é esse movimento de para eu tocar na terra, eu preciso me abaixar. Então, esse movimento de me abaixar para que o Senhor possa me elevar. Eu tenho lido muito esses dias um livro da comunidade Shalom que eu tenho lido, e aí nesse livro ele fala o tempo inteiro uma frase do Moisés que nós precisamos nos reconhecer como os mais fracos, os piores, os vasos de argila. Então, nos reconhecendo como os vasos de argila, nós nos reconhecemos como argila feita da terra, né, do barro. Então, nós reconhecemos a nossa natureza. Quando reconhecemos que somos vasos de argila, reconhecemos a nossa natureza, a fragilidade do barro, né, a simplicidade com a qual fomos feitos. Mas também reconhecemos, como diz São Paulo, São Tiago, que trazemos um tesouro em vasos de argila. Então, o nosso valor não está em nós mesmos, mas está naquele que carregamos dentro de nós. Isso é humildade, é reconhecer que o meu valor não está em mim mesmo, mas o meu valor está naquele que me criou, naquele que tudo me deu, naquele que tudo realizou. E aí faz sentido a gente entender que a Ele toda a glória, como vai dizer também o texto, que toda a glória deve ser dada a Ele, porque Ele que tudo realizou em mim. Então toda a glória deve ser a Ele. Vai falar também que nós precisamos depositar nele todas as nossas inquietações. Então, quando a gente traz uma inquietação, uma preocupação, uma angústia, a gente precisa depositar e colocar nele. Também vai nos chamar a sermos sóbrios e estarmos sempre atentos. Então, ou seja, discretos, né? Não chamar atenção para si, mas também ser vigilantes. Porque o demônio, ele está sempre à espreita querendo derrubar a gente. Então, a gente tem que estar sempre atento para não cair nas ciladas e nas armadilhas que ele tem montado para nós, né? Esses dias eu estava rezando também com aquele salmo, que é 127, 128, dependendo da tradução, que diz, né? Minha alma, como um pássaro escapou do laço que armara o caçador. Porque o inimigo está sempre tentando armar laços para nós,
tentando nos aprisionar, nos prender, nos desacreditar, né? Mas quando eu compreendo esse movimento dele e vivo na vigilância, eu entendo que o Senhor também vai dando a graça da gente sair dessas armadilhas. Porque o problema maior é que quando nós não percebemos os movimentos do demônio ou também não nos conhecemos, nós deixamos e caímos sempre nessas armadilhas. Mas quando nós começamos a conhecer a nossa realidade, com humildade, encaramos a nossa verdade, a gente vai tirando as armadilhas que o demônio faz. Porque ele sempre vai nos atacar da mesma maneira. E se eu compreendo que aquela é uma maneira de ataque dele, eu já estou alerta e não permito com que isso aconteça. Então isso é uma libertação. Essa é a verdadeira libertação que vai acontecendo. Também ele vai nos chamar a ser firmes na fé. Firmes na fé em que sentido? Que nós precisamos apoiar os outros, mas também ser apoio dos outros, ser a comunhão. Porque ele vai dizer, ó, quando você estiver sofrendo, você lembra que também tem alguém da igreja que está sofrendo. Então você, no seu sofrimento, reze por essa pessoa, e essa pessoa no sofrimento dela reza por você. Então aí vive e a gente chega na comunhão, que é a igreja. Oferecer também os meus sofrimentos e as minhas lutas por amor ao outro, por amor aos irmãos, pela igreja, né, que também sofre. E também entender que diante de tudo aquilo que eu passo, de tudo aquilo que eu sofro, de tudo aquilo que eu passo, que eu estou vivendo, a minha recompensa sempre é o Senhor. Então eu não vou esperar recompensas humanas ou dos homens, mas a minha recompensa sempre é o Senhor. O Evangelho, que é o Evangelho de São Marcos, né, no dia de hoje, já que é o dia dele, ele vai falar que existe uma ordem, um poder e uma autoridade. Ou seja, Deus dá uma ordem, ide a todas as nações, a todo mundo, anunciai o Evangelho e batizai-os. Uma ordem. Ele dá um poder que é para que eles possam curar os enfermos, libertar os cativos, para que possam curar as pessoas, expulsar demônios. Mas tudo isso, essa ordem quem dá é Deus, o poder quem dá é Deus, e a autoridade do que eu faço não é de mim mesmo, mas é de Deus. Então, a palavra que eu proclamo que liberta, a palavra que eu proclamo que cura, a palavra que eu proclamo que salva, é de Deus e não é minha. Então isso também vai tirando esse peso de que somos nós que fazemos alguma coisa. Nós estamos debaixo de uma ordem, de um mandato, de um envio de Deus, realizando coisas pelo poder de Deus, com autoridade que não é nossa. Porque muitas vezes é aqui na autoridade que a gente se apropria. A gente entende que Deus nos enviou, nós usamos um poder de Deus, mas achamos que é por nós, com a nossa autoridade, com aquilo que temos, com aquilo que sabemos, com aquilo que podemos fazer. Mas sempre é uma autoridade de Deus. E por isso toda a honra, toda a glória é sempre a Ele. Porque eu não sou nada, mas Ele é tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.